sequela é uma palavra muito concreta, assim, muito abstrata nesse sentido neurológico, porque depende muito do que existe previamente, do estímulo que a pessoa tinha previamente, do quanto que ela trabalhava o cérebro e a saúde em geral previamente. Existem causas que realmente não estão relacionadas à hipertensão, como doenças autoimunes, a própria anemia pode funcionar como fator de risco, quadros inflamatórios agudos, infecções, outros fatores que interferem na coagulação sanguínea, como trombofilias, por exemplo, que também funcionam como fatores de risco para acidente vascular cerebral em pacientes jovens, e que realmente você vai ter que ter uma outra forma de prevenção secundária nesses pacientes para que isso não volte a acontecer. Mas a grande maioria dos casos é prevenível, é hipertensão e adesão ao tratamento, dieta adequada, atividade física, são os pilares do tratamento que a gente faz para qualquer pessoa, porque qualquer ser humano precisa se beneficiar disso, né? Troca gasosa, oxigenação, isso é o mais importante, né? Nesse sentido. Então, não é que não exista a terapia adequada, existe, mas ainda é um nicho, né, Ludmila? É até interessante a gente falar isso, porque na medicina a gente tem poucos neurologistas, né? Na fisioterapia a gente tem um nicho pequeno de fisioterapeutas que se interessam por reabilitação neurológica em si, por conta até da neurofobia, né? Que a gente sabe que existe. Todos os cursos de saúde onde a gente tem neurociência relacionada, os alunos às vezes têm muito medo da parte neurológica, por conta de são vias, né, com nomes complexos, a gente tem uma previsibilidade de tratamento. Se a gente for pensar numa questão específica, né, igual a Ludmila, se ela fosse pensar igual ela falou, só na questão motora em si, às vezes fica uma questão muito limitada, mas existem técnicas, né, de aprimoramento e de ampliação desse cuidado, não só na medicina, mas na fisioterapia, na fono, na terapia ocupacional. Mas os pacientes neurológicos, no geral, né, as condições neurológicas, no geral, dentro dos cursos da área da saúde, é uma área que ainda os estudantes têm certo receio de entrar, né? Às vezes até por questão de achar que não vai mudar, mas cada vez a gente tem tido mais respostas positivas com esses pacientes, com novas tecnologias e novas descobertas que a gente vivencia, né, na prática. E o impacto dessa formação, né, assim, do que acontece no período de formação, desde a graduação, ele está presente também, né, na assistência, né? Então, assim, é o que você falou, a gente vê poucos profissionais indo para essa área e é o que a gente está tentando desbravar, né, trazer pessoas cada vez mais qualificadas para mostrar, assim, por A mais B que existe resultado e que a gente, infelizmente, ainda tem poucas respostas concretas se tratando de cérebro humano, se tratando do sistema nervoso em geral, mas a gente está tratando de pessoas, né? Então, em termos de seres humanos, é difícil a gente concretizar também, né, muitas coisas, né? Então, por isso que eu falei que é tão particular, né? Então, a gente precisa considerar a particularidade de cada ser humano.